Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaríamos de desejar um feliz 2025. Esperamos que as festas tenham sido boas para todos. Vamos dar início aqui a mais um call mensal da UCAM. A gente vai começar com o Paulo Val, nosso economista, falando um pouco de cenário global e local. Depois, o Pedro Drea, nosso gestor de juros, falará um pouco do mercado de juros e como a gente tem se posicionado. Posteriormente, o Fernando Chibante falará do mercado de moedas. O Petrônio vai falar um pouco da parte de crédito privado. E o Duda finalizará o call falando um pouco de renda variável. A gente vai deixar a caixinha de Q&A aberta, então caso vocês tenham alguma dúvida ou pergunta, por favor, podem nos mandar que a gente tenta responder. Obrigada a todos. Paulo, por favor, pode começar. Boa tarde a todos. Queria começar falando da política monetária americana. Eu acho que foi o principal evento desse último mês. O FONC cortou a taxa de juros em 0,25, como se esperava, né? Mas eu acho que a informação principal ali foi muito em cima das projeções, né? Projeção de inflação, projeção de atividade. E quando a gente pega esse par ordenado e olha ali a trajetória que foi colocada, a gente tem ali uma sinalização que não tem tanto espaço para continuar cortando. Quer dizer, esse espaço é relativamente modesto, né? E apesar de não ter ficado claro quando saiu o comunicado o motivo disso, na coletiva o Powell, presidente do Fed, ele sinalizou que alguns participantes estavam incorporando já impactos da política do Trump em cima dessas variáveis, né? A gente sabe que isso acaba sendo uma política inflacionária, grande parte das políticas dele, a questão de tarifas, enfim. E isso acaba afetando essas expectativas. A forma como o Fed faz essas expectativas basicamente cada participante tem a sua trajetória, que é calculada de uma forma independente, né? São trajetórias diferentes de juros, enfim, e isso gera realmente resultados diferentes de inflação. Então, não é muito claro quanto já foi incorporado, mas obviamente nem todo mundo colocou. Então, acho que segue ali uma fonte grande de incerteza aí para esse ano que se inicia, o quão fortes serão essas medidas e qual será o impacto delas em cima da inflação, atividade e, consequentemente, da política monetária, né? Então, foi um movimento bem importante ali. E, claro, bancos centrais, em momentos de incerteza, tendem a agir com mais cautela. Então, é uma coisa também de se esperar ir para o Fed ao longo de 25. Eu acho que esse é o grande evento, tá? Da parte externa, além disso, a gente tem a Europa ali com uma maior consistência ali na convergência da inflação para a meta, tem uma dinâmica ali da própria inflação de serviços um pouco melhor e tudo, e eu acho que sinaliza ali um, enfim, um quadro um pouco mais favorável na questão da convergência. E o terceiro ponto é a China, que, enfim, a gente até viu alguns sinais incipientes ali enfim, de um funcionamento mais modesto do que no passado dos estímulos monetários, perdão, dos estímulos que foram concedidos, para reativar a economia, mas ainda assim, sem muita continuidade, sem muita tração, né? Então, segue ali um momento difícil para a política econômica chinesa, né? Aí num estágio diferente do que a gente costumou a ver por bastante tempo, né? Acho que esse é o quadro geral do cenário global. E no nosso cenário doméstico, o que a gente continua a ver aqui é um ambiente bastante turbulento, né? Acho que tem uma raiz fiscal, tem um questionamento do mercado em relação às medidas que foram apresentadas, as medidas foram diluídas, como se esperava durante a tramitação. Acho que isso é parte do jogo esperado ali da interação entre legislativo e executivo.
né? Tem uma diferença de visão do mercado e do governo sobre o impacto dessa diluição, mas o fato é que, assim, se o mercado tem uma visão que a diluição foi forte, e as medidas já não eram tão fortes, isso acaba tendo impacto em cima de expectativas, em cima de preço de ativos, especificamente do câmbio, né? E junto com esse questionamento fiscal e ao longo dessa tramitação toda, né, ele não começou agora no mês de dezembro, mas no mês de dezembro foi vamos falar assim, no auge disso por conta da tramitação. A gente teve também uma demanda por divisas internacionais ali, via dividendos. O presidente do Banco Central, Roberto Campos, chegou a comentar também de uma demanda forte de pessoas físicas aí no passado recente. Então, a gente teve uma saída muito forte de divisas e, enfim, acabou também levando a uma pressão no câmbio, mesmo com uma venda relativamente agressiva de reservas pelo Banco Central, né? Então, é um ambiente mais complicado, mais deteriorado, né, que se compõe, que se junta a um cenário que a gente já vinha vendo ali de necessidade de uma política monetária mais apertada também, né? Nesse quesito, assim, a gente continua tendo os dados de mercado de trabalho fortes, a gente já vem comentando isso há bastante tempo, né? Isso aí seguiu ao longo do mês, mas eu acho que o que se destaca mesmo são os dados de inflação. E aí, os dados de inflação corrente com uma qualidade pior, a gente vê componentes estruturais ligados à inflação de serviços, itens mais estruturais dentro da inflação de serviços, vindo com uma pressão maior do que o esperado. O impacto também das expectativas, as expectativas pioraram em todos os horizontes de projeção, 24, 25, 26, 27, né? Uma magnitude até relativamente forte para o Focus. O Focus tende a ser um indicador relativamente moderado, né? E pioraram. Isso, na verdade, demandou ali a resposta do Banco Central. A gente até tinha comentado no último call da aceleração. A gente esperava que ele tivesse feito 100 pontos mesmo, 100 pontos base. Ele entregou essa ação, sinalizou que nas próximas duas reuniões ele faz mais 100 pontos em cada uma delas, né? E até durante a coletiva de imprensa, o Galípolo deu uma sinalização adicional que a barra para ele se desviar dessa indicação é alta. Então, você vai precisar de uma mudança relativamente forte do cenário para uma eventual aceleração ou desaceleração. Assim, até o relatório de inflação, ele não estava vendo isso. O relatório de inflação foi ali uma semana depois do Copom, né? Então, a gente segue ali nessa expectativa de mais duas de 100 pontos, só que levando em conta a projeção do BC com a trajetória de juros que estava ali implícita nos modelos dele, junto com a própria rolagem também do horizonte relevante, que ajuda um pouco o BC, se a gente fizer as contas, é muito difícil ele parar antes de chegar numa taxa um pouquinho acima de 15%, 15,5% provavelmente. Isso já considerando um alongamento de prazo da convergência. Então, a gente segue ali com um desafio bastante grande, né, e vendo ali a continuidade do ciclo de aperto monetário, não só no primeiro trimestre do ano que vem, mas também atingindo o segundo trimestre. Bom, acho que a visão básica do cenário é essa, e com isso eu passo para o Pedro falar do mercado de juros. Obrigado, Paulo. Boa tarde a todos. Dando sequência aqui falando do mercado de juros. O que a gente observou aí no mês de dezembro, no mês passado, eu acho que foi uma certa acomodação do grande tema que estava sendo o driver do mercado, que tinha sido a eleição do Trump. E eu acho que, como o Paulo já falou, o evento mais importante lá de fora foi a reunião do Fed, né? O FONC cortou o juro em 25 bases, decisão esperada, mas de maneira geral o que a gente viu foi uma sinalização mais rock para frente, tanto nos dots ali, no CEP, na tabela dos indicadores que o Fed divulga, quanto no discurso do próprio Powell, que surpreendeu um pouco dessa questão dele já incorporar um risco das políticas do Trump
na visão de alguns membros do board. Então, acho que esse foi o drive do mercado da renda fixa internacional nesse último mês. A gente viu os juros no mundo desenvolvido abrindo em torno de 20, 30 bases do mês passado, de maneira bem parecida, Estados Unidos, zona do euro, Reino Unido, os bonds do governo alemão, todos andaram mais ou menos esse nível de taxa. Então, tem uma questão que está sendo também muito determinante de preço lá fora, que é essa questão do diferencial do excepcionalismo americano, o diferencial dos juros americano para o resto do mundo continua num patamar equivalente. Se a gente olha aqui, sempre comparando os Estados Unidos com a zona do euro, o diferencial de juros está parecido do que estava um mês atrás, que é de aproximadamente 200 bases. Os Estados Unidos está com uma taxa terminal na curva de 3,90, vindo de 3,70 do mês passado, e a zona do euro também abriu 20 bases, veio de 1,70 para 1,90. Então, 200 bases spread, né, isso tem dado esse pano de fundo aí de um dólar forte e do excepcionalismo americano continua sendo o driver aí, dos mercados. A gente continua com pouca utilização de risco lá fora, né? O final do ano e o início do ano é sempre um momento que a gente costuma comentar aqui que a liquidez fica reduzida, o mercado perde um pouco de profundidade, a volta tende a ficar elevada, né? E eu acho que vale a pena você observar um pouco de fora nesse momento, esse período do ano, assim, esses primeiros 10 dias de janeiro, ainda mais agora com a expectativa da posse do Trump, que é no dia 20 de janeiro. Acho que até lá o mercado ainda pode ficar meio solto. Eu acho que ainda vai ter uma incerteza grande como é que vai ser o rito da agenda, como é que ele vai implementar as políticas que ele está prometendo. Então, eu acho que até lá a vol segue alta. Eu acho que a gente vai ficar aí com esse juro aí, patamares elevados, isso não vai se resolver tão cedo. Então, a gente segue meio sem viés lá fora e sem posições relevantes no mundo desenvolvido. Brasil, a gente continuou operando com viés negativo ao longo do mês. Como o Paulo falou, a gente acertou esse movimento do Copom, a gente capturou o resultado através da estrutura de opções que a gente comentou aqui no mês passado, deu uma contribuição positiva aí para os fundos multimercados. A gente, nesse momento, está sem nenhuma posição direcional. O DI fez um movimento muito expressivo de abertura agora no mês de dezembro. O Brasil foi um destaque negativo assim, absoluto. Como falei, o mundo desenvolvido abriu 20, 30 bases, alguns emergentes abriram taxa também, mas os DIs aqui no Brasil abriram quase 200 bases, 180, 190 bases, é muita coisa, uma reprecificação brutal. As implícitas subiram muito, as bases longas tocando naquele nível simbólico, né, que foi o maior estresse da Dilma, que é o 7,5%. Essas bases longas foram para perto desse patamar. Então, foi uma deterioração muito grande da renda fixa aqui no mercado doméstico. Hoje o mercado já abriu com uma vol bem grande. A gente chegou a ter um estresse grande na abertura. O mercado chegou a precificar 17% de Selic terminal para esse ciclo. Já teve um certo alívio, voltou para perto de 16,5%, 16,75%. Nesse nível de preço, a gente não tem muita convicção do que é para fazer. Existe o diagnóstico de que a gente vai precisar de muito mais juro, mas, em contrapartida, existe um pouco o perfil desse novo Banco Central que a gente vai ter que conhecer agora que o Galípolo tomou posse, os novos diretores, qual a restrição que eles têm para subir juros. Então, eu acho que essa precificação não está óbvia. Nesse nível de juro, a gente não está com nenhuma visão muito estrutural, apesar de continuar acreditando que o cenário é de deterioração dos fundamentos. O mercado de juros, eu acho que não está óbvio você ficar com uma posição tomada a 16,5%, 17% de Selic terminal. Eu acho que podem ter ajustes para baixo consideráveis, né? Hoje mesmo teve uma oscilação de 40 bases, se eu não me engano, talvez 50 bases no dia. Então, acho que a vol vai continuar elevada. Em termos de fundamento, de novo chovendo molhado, né? O quadro de deterioração continua, um quadro muito desafiador. Os sinais que o governo tem dado são de que não vai haver nada de estrutural de ajuste de gasto, então, com isso, a conta não fecha. E a ficha está caindo no mercado de que o ajuste que a gente vai fazer da nossa dívida vai ser via inflação. Então, esse processo está acontecendo, a gente está vendo aí o tamanho da deterioração dos ativos.
Outra coisa que contribuiu para a piora do DI aqui, acho que esse tema de intervenção no câmbio, o Chibante vai falar, o Paulo comentou também, é sempre um assunto indigesto para os juros, né? Porque é sempre uma evidência de que o Banco Central precisar intervir, é uma evidência de que talvez o juro não esteja atrativo o suficiente para manter os recursos aqui dentro. Então, é mais um fator que contribuiu para essa deterioração da renda fixa. Então, a gente continua vendo um quadro bastante desafiador à frente. A inflação de 2024 está fechando um pouco abaixo de 5, vai acelerar em 2025. Os próximos 6 meses a gente tem alguma visibilidade, mas para o final do ano, né, se o cenário continuar do jeito que está e o mercado percebendo que o ajuste é vir inflação, as coisas podem mudar muito rápido e a gente vê essa inflação começar a acelerar de maneira assim mais acelerada. Então, não é um cenário que dá para descartar a inflação ir para 7%, 8% esse ano. Então, o mercado de juros fica muito fragilizado, assim como todos os outros ativos domésticos. Então, a gente continua com essa visão aí que a gente vem tendo há muitos meses aí mais negativa para o Brasil, mas no momento a gente não tem posições relevantes por conta da atual precificação e por conta do movimento recente que aconteceu, que já fez um ajuste muito grande. Então, é essa mais ou menos a visão. Vamos dar sequência aí com o Chibante para falar de moedas. Obrigado, Pedro. Boa tarde a todos. Na parte de moeda, acho que segue quadro externo muito parecido com o que a gente já vem vendo desde o mês passado, e tinha um dólar em geral mais forte. Acho que muito por conta, né, da confirmação aí do trade aí do Trump. Então, acho que segue essa preocupação também com o nível de volatilidade mais alto, né? Começa a ver alguns movimentos de forma geral, assim, de dólar forte, né, contra não só contra emergentes, mas também contra as moedas principais. Acho que, como já foi comentado aí pelo Pedro, né, essa diferenciação muito nítida, assim, de Estados Unidos para os outros blocos aí, deixa a nossa convicção alta de que segue, né, esse tom de dólar mais forte. A gente segue carregando aqui uma posição no dólar, basicamente agora contra o euro, né? Está fazendo low aí no movimento recente aí hoje, enquanto a gente está aqui. Eu acho que vai continuar. Então, é uma posição que a gente vem mantendo aí já há alguns meses, e pretende carregar também por mais algum tempo aí. Eu acho que segue esse tema. Agora, aqui na parte do Brasil, eu acho que junta também um pouco, né, essa questão que já foi comentada aí de BC começando a fazer essas intervenções aqui de maneira mais agressiva. O mês de dezembro foi historicamente pior mês aí de saída financeira daqui do Brasil. Então, foram quase 25 bi de saída, né? Teve uma intervenção também muito grande, né? De um pouco mais de 21 bi de venda aí por parte do BC. Acho que tem alguns fatores por trás. Certamente tem essa questão que a gente já mencionou, do dólar em geral mais forte, mas acho que juntou também com, né, com a decepção, com a situação fiscal, com o pacote fiscal aqui no Brasil. E a gente não está vendo de que maneira que isso possa ser revertido aí no curto prazo. E eu acho que são esses dois fatores aí que vem dando essa contribuição aí mais negativa em cima do real, né? A gente, em termos de trade aqui no real especificamente, a gente até pegou um pouco também comprado, mas acho que a intervenção do BC já começa a incomodar. O nível também é um nível que não, né, como o Pedro comentou também nos juros aí, começa também a ser um nível, já fez um movimento bastante importante. Então a gente no momento está mais zerado agora, mais com a cabeça ainda de compra de dólar, né? A gente acha que tem a gente acabou fazendo também, acho que vale a pena mencionar, um trade que foi bem interessante também, que foi no CDS de Brasil, especificamente no vértice de 5 anos, né? Um movimento bastante expressivo. A gente no começo do mês achou que tinha um bom risco-retorno aí de ter essa posição, né? O CDS fez um movimento de 160, estava em 160, 155 bases, e abriu
até perto de 220, movimento de quase 60 bases, assim, bastante expressivo assim, para esse ativo. Eu acho que muito por conta desse link, né, que você começa a fazer da intervenção do BC, a perda de dólares de maneira um pouco mais acelerada, mas por conta do movimento ter sido bastante forte, a gente também optou nas últimas semanas aí do ano por zerar essa posição e olhar um pouco com um risco um pouquinho mais baixo. Eu acho que agora a questão que fica para frente é como é que vão ser essas intervenções agora, de fato, aí sob o comando do Galípolo, né, um novo Banco Central. Eu acho que tem alguns fatores inerciais assim interessantes, que mencionado pelo próprio BC, pelo próprio Roberto Campos e Galípolo, que são as plataformas, né, o mercado de capitais aqui bastante aberto, assim, então fica difícil enxergar um pouco o que está por trás, se é só um movimento né, de dólar global mais forte, né, essa facilidade maior hoje em dia que você tem de investimentos lá fora, a preocupação aqui também, o medo aqui, a preocupação com a parte fiscal, né, os investimentos lá fora rendendo já há muito tempo, assim, de maneira mais consistente do que aqui dentro. Então, acho que é um somatório de coisas que a gente tem que analisar se esse é um fluxo que está em formação, está, né, começando a aparecer uma nova classe de ativo, possivelmente, e aí pode ser um fluxo que é um pouco mais perene, assim. Então, é um desafio novo, adicional aí para né, pro governo, para o BC especificamente. Então, vale a pena a gente ficar atento como é que vão ser as atuações aí, especialmente nesse começo de ano, né? Mas então, basicamente, é isso. A gente está com um risco agora aqui relativamente baixo, concentrado nessa compra de dólar contra o euro e com a cabeça para o Brasil aqui, ainda que pessimista, mas por conta dos níveis de preço e pela amplitude do movimento aí ao longo do último mês, a gente optou por estar mais zerado agora aqui. Acho que é isso, basicamente. Eu vou passar para o Petroni para fazer os comentários de crédito. Boa tarde, desejo a todos um feliz 2025 e agradeço aí pelo quem está aqui no comecinho do ano vendo o nosso call. Vou falar um pouquinho aqui então da parte de crédito, tendo assim, o benefício de falar depois aí do pessoal de economia, TI, câmbio, e eu acho assim que o que a gente está falando de cenário não foi muito diferente do que a gente viu nos últimos meses. Eu acho que talvez a maior diferença no mês de dezembro foi a magnitude dos movimentos, né? Então, aqui na cor de DI, o Pedro Dre comentou, né, que viu um movimento brutal, né? E brutal é um adjetivo que fala por si, né? E também chama a atenção de quando ele colocou que hoje a Selic terminal chegou a bater 17, né? É um nível bastante alto, de forma que assim o cenário deteriorou do lado de percepção, do lado econômico, muito por essa questão fiscal, mas por outro lado já está muita coisa no preço, né? Eu acho que o mercado de crédito ele costuma passar bem, né, por esses períodos mais turbulentos, pela característica natural do mercado de crédito. No ano, de forma geral, foi um ano bom para o mercado de crédito no Brasil. Em dezembro, em particular, o mercado sentiu um pouco mais. O IDDI abriu 37 bips, né, foi para 180 bips, que não é um nível pequeno, tá? 180 bips é um nível, diria, mediano, até mais para alto, para padrões normais, né? Não é um nível baixo. O que está acontecendo, basicamente, foi talvez uma dispersão um pouco maior, papéis AAA sofrendo menos e os papéis AA e A com spreads maiores, né? E que eu acho que faz sentido, dado o momento que a gente está vendo, né? Mas eu diria que, de forma geral, eu não acho que os preços estão olhando para 12 meses à frente, né? Fora de lugar, dado para papéis high grade, tá? Porque, como eu falei anteriormente, empresas high grade elas tendem a ter um bom desempenho, a superar esses momentos mais desafiadores. De certa forma, é uma maneira de você conseguir ter um retorno um pouco acima do CDI num ambiente mais turbulento, né? Então, isso se provou no passado e eu acho que é novamente uma coisa que a gente deve esperar olhando para frente. De fato, onde é que pode estar mais problema? Empresas com maior alavancagem, empresas mais cíclicas, essas companhias podem sentir um pouco mais,
O contraponto é o mesmo que o Pedro Rodrigues já comentou na parte de juros, ou que o Esteban comentou em câmbio, é que muito está no preço, né? Então, assim, as pessoas já têm essa visão também, de forma que os títulos de papéis mais cíclicos, de empresas mais alavancadas, já estão com um nível de taxa que já precifica um cenário bastante desafiador quando a gente olha para os próximos 12 meses. Então, assim, de forma geral, a gente vê um mercado de crédito dando algumas oportunidades. A gente já tinha, sim, uma visão mais negativa, como eu falei, para o ambiente macro. Então, a gente estava com a posição de caixa ainda está, né, bastante alta, com a carteira bem pulverizada e com o nome mais high grade, né? No mês passado, em particular, os fundos sofreram um pouquinho mais por conta de um segmento de saúde que a gente vê como um sinal de melhora olhando para frente, e é um setor que não é cíclico, mas que ele vem saindo de um momento um pouco mais difícil, então ele sofreu um pouco mais no mês de dezembro, mas a gente olhando para frente acha positivo. Então, na sua carteira, a gente acha que está bem posicionada para os próximos 12 meses, tá? De forma geral. E eu queria chamar a atenção para o mercado de isentos, né? Os títulos isentos foram particularmente bem neste período mais turbulento, e eu acho que isso faz sentido pelo seguinte: a isenção fiscal ela se dá sobre o retorno total dos papéis, né? E os papéis hoje estão com retorno esperado muito alto, por conta da NTNB estar com spread grande, você tem algum spread de crédito e você tem expectativa de inflação também bastante grande. Então, quando você coloca isso na conta, o retorno é muito alto. E dado que você tem isenção, né, o benefício dessa isenção ela fica muito alto com esse retorno mais alto, de forma que eu acho que a demanda por esse tipo de ativo continua muito forte, e esses fundos devem continuar tendo um bom desempenho, e esses títulos também devem continuar tendo um bom desempenho. Por acaso, o nosso fundo aqui isento, que é o fundo Inframacro, além de ele ter a questão do benefício, ele se apropria um pouco do expertise da Ocam na parte macro. Então, no mês passado, como a gente estava mais tomado, o fundo rendeu bastante bem, né? Foi destaque positivo aqui da casa. Agora a posição está menor, mas eu diria que fundos isentos, de forma geral, devem ir bem aí nos próximos meses também. É uma classe que está um pouco mais imune. Mas eu acho que do lado assim, do mercado como um todo, os principais variáveis são essas. Eu vou passar a palavra aqui para o Duda. Obrigado, Petroni. É um prazer falar com todos os clientes nessa abertura de ano. Queria desejar primeiro um feliz 2025 a todos. Indo aqui um pouco da performance do mês de bolsa, né? Os fundos tiveram uma performance relevantemente acima do benchmark. Aqui nos multimercados, o retorno absoluto, o nosso fundo mais líquido, ele teve uma performance quase de acima de 0,70% acima do benchmark. Grande parte disso, 0,6%, foi o mercado local, onde a gente conseguiu fazer um ganho relativo bastante forte. E também mercado externo, a gente teve um ganho marginal, tá? Isso também foi uma verdade, apesar da destruição de valor que houve aqui no mercado brasileiro de bolsa, de mais de 10%. Os fundos nossos de multimercados tiveram ganho nas bolsas globais, né? Que a gente tem reiteradamente falado que a gente vê mais atrativo, e continuamos procurando oportunidades de compra. Mas também, mesmo com a destruição aqui do mercado local, a gente conseguiu marginalmente gerar valor no mercado local, né? Olhando o mês, né, a bolsa caiu 4,3%, lá fora caiu 2,5%, e a gente mesmo comprado gerou esse valor para ambos os fundos, tá? Olhando o ano, os fundos de multimercado, em geral, nossos ficaram próximo de 90% do CDI, que claro que a gente não fica satisfeito, mas no segundo semestre, que inclusive acho que teve um aumento aí da deterioração macro, a gente conseguiu gerar próximo aí do nosso histórico, por exemplo, o retorno absoluto, 150% de CDI, e os nossos fundos de ações conseguiram uma performance relevante. Por exemplo, o nosso fundo de ações teve uma performance de quase 5% esse mês de dezembro e quase 5% em relação ao ano. Então, acho que eu tenho falado reiteradamente que a gente tem feito uma grande gestão de risco aqui, mas que é possível gerar valor em bolsa, é possível gerar valor no relativo, e eu acho que, inclusive, a gente continua vendo um cenário favorável, principalmente no externo, para alocação em bolsa,
com umas opções em tecnologia, que é o nosso tema preferido, com alto crescimento, e algumas empresas, como a gente investe, com múltiplos abaixo da média histórica, que eu acho que estão gerando oportunidade muito boa. Bom, o que a gente fez no externo, né? Algumas posições nossas andaram bastante em tecnologia, a gente até diminuiu a exposição líquida, inclusive, total absoluto, que estava 10% comprado, foi para as próximas de 5% comprado, mas a gente já está vendo algumas oportunidades, de novo, né, em semicondutores, em rede social, em empresas de software, empresas de e-commerce, todas as empresas líderes, que geraram um pouco de realização, e a gente está voltando a aumentar essas posições e vendo oportunidade. Para nós não mudou o cenário, um cenário favorável, numa dinâmica economia americana bastante forte, e essas empresas com uma dominância bastante forte, com uma vantagem em inteligência artificial e com crescimento muito acima da média do mercado. Tá? Essas empresas, inclusive, que eu estou citando, foram destaques no mês de dezembro em performance. Tá? E também acreditamos que o fluxo vai continuar favorecendo as nossas posições externas, particularmente Estados Unidos, que a gente vê um cenário melhor do que comparado ao mercado local. Então, continuamos achando que é para estar mais de 50% investido fora do Brasil e no Brasil realmente totalmente protegido. Só para gerar alfa aqui, mas lá fora eu acho que tem, claro, sempre oportunidade de gerar alfa, mas também uma oportunidade direcional. Tá? No mercado local, a gente continua focado em empresas com uma vantagem competitiva global, presente nos mercados globais, preferencialmente, dado que a gente acha que o mercado global está melhor do que o mercado brasileiro. Acreditamos que não está precificado uma desaceleração mais forte da economia brasileira, nem um câmbio sustentadamente acima de R$6 aqui no Brasil. Então, essas empresas devem se favorecer ainda mais. Tá? Então, a gente tem continuado a perseguir. São algumas empresas de commodities, por exemplo, particularmente no setor de óleo e pulp and paper. A gente também gosta do setor financeiro, principalmente ligado a bancos e seguradoras, mas também absolutamente empresas premium, que estão entregando retorno acima de 20%, e que eu acho que vão ter, mesmo com esse cenário de deterioração macro no Brasil, que como foi extensamente comentado pelo Paulo, pelo Pedro, pelo Chibante, vão ter crescimento de receita e crescimento de lucro, como a gente gosta, e retornos acima bastante altos. Então, devem continuar fazendo uma alta performance relevante. O fluxo aqui, como o Pedro comentou, né, com os juros longos batendo próximo de 17%, um juro real muito alto também, batendo acima de 7,5%, deve continuar, muito fraco. Então, a gente não conta com isso, a gente conta efetivamente com a resiliência da nossa carteira e, infelizmente, com uma fragilidade também. A gente é bem cauteloso no setor de consumo, no setor de saúde, em alguns setores ligados a players domésticos, que eu, como falei, eu acho que não está precificado uma desaceleração mais forte da atividade. Essas empresas vão sentir na receita, vão sentir nas despesas financeiras, mas eu sou um pouco cauteloso também de dizer que essa deterioração vai fazer esses papéis caírem bastante, porque já houve uma queda bastante grande. Então, eu acho que não está precificado, e eu acho que a nossa vantagem comparativa é sempre olhar as variáveis macro primeiro e entender que essa deterioração macro continua e que isso deve fazer essas empresas se tornarem ainda mais frágeis, principalmente se não são empresas líderes, empresas muito capitalizadas. Bom, seria basicamente isso. Queria agradecer de novo a confiança. A gente tem conseguido alocar dinheiro em risco mesmo no cenário mais hostil, principalmente aqui no Brasil. Hoje o retorno absoluto está gerando em torno de 25%, 30% comprado e 20%, 25% vendido. Então, a gente acredita que deve continuar esse patamar. A gestão ativa também é importante, porque tem tido uma volatilidade interessante. Então, acho que é sempre importante estar se utilizando da volatilidade a nosso favor. E mesmo os fundos de ações, a gente tem estado com caixa um pouco acima da média, em torno de 15% de caixa, mas com o nosso diferencial, principalmente também nas nossas posições externas, que tem feito o diferencial. Tá? Então, a gente continua acreditando que pode sim alocar risco, tem capacidade de gerar um retorno bastante positivo.
Bom, o resumo é esse. Mais uma vez, queria agradecer a confiança. Passar a palavra para a Isabel, se há alguma pergunta. Oi, Duda. Temos duas perguntas para você e uma para o Petrônio. Eu vou começar aqui com a primeira, tá? Sobre equities. Dual mandate do Fed é a principal bússola para ativos de risco globais. E o CPI e o payroll monitorados em exaustão pelos mercados trazem quais consequências para o seu portfólio? Impacta a análise micro das empresas, ações? Tá. Boa pergunta, né? No ponto do mandato duplo do Fed, acho que ele se refere tanto ao emprego, né, à atividade e à inflação em si. A gente tem como um cenário que tem se materializado já há um pouco mais de tempo de juros mais altos um pouco no mundo, né? Apesar da última reunião aí você ter tido uma queda, o Fed foi mais cauteloso com as projeções. A gente, nas empresas que a gente investe, a gente tem uma característica dela, de além de líderes, é que a posição de caixa é bastante confortável. Então, a gente não descarta efetivamente juros aí próximo de 5%, um juros longo, que seria um pouco mais OX para o mercado, mas nas nossas empresas a gente acha que elas vão continuar performando, tá? Tem uma posição confortáveis. Por exemplo, a gente não gosta da parte não profitable do Nasdaq por esse cenário, você pode ter uns juros mais altos. Mas, como você citou bem, existe um duplo mandato, e o que a gente gosta, principalmente comparado à Europa, emergentes, China, é a dinâmica do crescimento americano. Então, a gente acha que esse crescimento deve continuar a prevalecer em relação à Europa também. Então, a gente acha que é o local para estar em alfa, ainda por cima que você tem as empresas alfa de tecnologia lá. Então, eu continuo achando que é favorável. Não, nunca, há sempre riscos, né? Sempre trabalhando um pouco de proteção, mas enquanto tiver presente esse crescimento nos Estados Unidos, esse crescimento nesses setores que eu estou falando, eu acho que o mercado vai premiar e normalmente, historicamente, estatisticamente, é o que acontece. A próxima pergunta para você, Duda, é a seguinte: se em janeiro de 2024 dessem um cenário para o ano que os juros iriam abrir 500 bips, de 10,5 para 15,5, as NTN-B 2035 seriam maiores do que 7,5 de juros reais, né? DXY ia de 102 para 108 e o BRL depreciaria mais do que 27%. O Ibovespa manter 120 mil pontos, né, caindo 10%, é para lamentar ou para comemorar? Nunca é para comemorar, né? Porque é uma queda de 10% e o custo de oportunidade que a gente está vendo é bastante alto aí, né? Assim, nós da Ocam acreditamos que os juros vai para cima de 15% e o mercado já precifica 17%, né? Eu acho que os pontos levantados por quem está fazendo a pergunta é que efetivamente houve uma deterioração aguda dos ativos no Brasil, né? Das variáveis efetivamente para a Bolsa. Então, assim, se eu soubesse em janeiro de 2024, eu realmente ia apostar que o mercado iria cair, né? Só que é uma série de diabo está sempre nos detalhes, né? Não surpreende muito a queda de 10%, poderia ter uma queda ainda maior, porque mais de um terço da Bolsa tem receitas em dólar, então são empresas globais, então caíram muito menos, há empresas aí próximo de estabilidade no ano. Agora, eu acho que é importante citar como a gestão de risco é importante, né? Eu até citei que nossos FIAs ficaram relevantemente acima do benchmark e foram quase exceção, porque há excelentes negócios no Brasil que caíram, não caíram 10, caíram 20, caíram 30, caíram 50% no ano, né? Então, uma destruição, quando você olha o Ibovespa em si, de 10%, não te marca, não te mostra o que teve empresas, inclusive líderes, mas em setores errados. Errados que eu digo, quem não conseguiu ter essa visualização da deterioração macro, que sofreram fortemente, tanto que tem fundos muito bons no mercado que estão relevantemente abaixo do Bovespa, porque procuraram bons negócios. Então, eu acho que continua, infelizmente, essa deterioração. Eu não espero uma queda dessa magnitude, nem espero como todas as variáveis aí, né? Eu não tenho a bola de cristal, mas eu não espero desvalorização de mais de 30%, não espero o juro continuar abrindo mais de 500 basis points, tudo mais.
Mas aqui na Alcan, a gente se prepara para tudo. Isso pode acontecer, né? Eu acho que não deixa de ser uma variável não relevante, na minha opinião, muito menor que 50%, mas não desprezível, né? Então, vamos continuar aqui trabalhando com nossas proteções, entendendo dos mercados, entendendo as dinâmicas, mas assim, a queda do Bovespa parece pequena, mas se você for abrir o Bovespa, tem empresas que caíram mais de 30% e empresas que não caíram. Tá ótimo, Duda, obrigada. Agora vamos para a última pergunta aqui, eu vou chamar o Petrônio. No mercado de renda fixa, é provável que as novas emissões já venham com taxas mais normalizadas ou a demanda por esses ativos mantém spreads baixos? Por favor, Petrônio. Obrigado, Bel. A pergunta é boa, né? Eu vou lembrando que aqui a gente trabalha sempre com a hipótese, né? Eu vou colocar aqui que eu acho que é o mais provável. Primeiro, e também revelar o viés, né? Sempre é bom a gente colocar o que a gente já achava antes, e de alguma maneira dá um pouco do norte, né? Se você pegar as últimas cartas mensais que a gente vem falando, a gente já colocava que estava com a posição de caixa elevada, esperando oportunidades no mercado primário. Então, já tem um tempo que eu estou esperando que as emissões venham com um pouquinho mais de spread, né? Com spreads um pouco maiores. Isso não se verificou nos últimos meses, né? E eu acho que isso pode acontecer, mas não numa magnitude muito grande. E eu vou falar por quê. Primeiro ponto é que os fundos já estão com muita posição de caixa, de forma geral. E os nossos, e conversando com outros gestores, eu acho que, pelo menos as pessoas que eu converso, muita gente está com a cabeça mais conservadora e está com a posição de caixa bastante alta. Outra coisa importante que eu acho que vale a pena salientar a diferença de crédito para equity é que em crédito, se você não fizer nada, né, a sua carteira vira toda caixa, porque você recebe juros e você recebe amortização de principal. Então, de juros esse ano, né, imagina que você vai receber ordem de grandeza 15%, se você colocar o DI que está hoje, mais o spread de crédito médio, né, perto de 15%. Então, você tem 15% de entrada de recurso. Prazo médio dos papéis, né, de forma geral, na emissão, né, tem sempre emissão mais longa, mas tem coisa mais curta. Então, de forma geral, imagina que é de 3 a 5 anos, vamos colocar 5. Então, é mais 20% de amortização. Né? Então, dá uns 35%, talvez 40%, dependendo do duration de cada um. Né? De caixa entrando nos fundos. Então, isso faz com que você tenha, né, um apetite para comprar papel. Então, as pessoas querem, por um lado, a questão de oferta e demanda, né? Você gostaria de comprar um pouco mais, mas você já está com bastante caixa. Eu acho que, no momento, se alguém quisesse emitir um papel hoje, nesse mês de janeiro, fevereiro, teria que emitir com um pouco mais de taxa, mas aí vamos para o outro lado, para o lado da oferta, né? As empresas, no ano passado, passado 24, né? Fizeram um trabalho bastante importante, eu acho que fizeram um bom dever de casa de alongar os seus passivos. Então, eu não vejo muita gente querendo muito ou precisando muito de tomar dívida no curtíssimo prazo, estou falando das empresas grandes, né? E projeto de infraestrutura, você sempre pode tentar adiar um pouco, né? Então, buscar esse adiamento. Então, eu acho que a gente vai ter um volume bem menor de emissão esse ano. Você combina essas duas coisas, ou seja, a posição de caixa dos fundos, amortização e recebimento de juros, e um volume de oferta menor, né? Esse balanço de oferta e demanda, eu acho que fica mais equilibrado. Então, eu acho que pode subir um pouco os spreads, até deveriam, por conta da Selic, mas não numa magnitude que seja muito expressiva. Onde você poderia ter um aumento maior seria de empresas mais cíclicas, né? Ou de empresas que estão mais alavancadas. Aí o cara tem que ir a mercado nesse momento, ou mesmo um pouco mais para frente, a essas companhias. Elas deveriam pagar um spread um pouco mais alto, mas acho que são coisas pontuais e não são, assim, os ativos principais dos fundos mais high grade. São, talvez, oportunidades que vão surgir para fundos que têm um pouco mais apetite a risco. Esses caras pode ser que tenham boas oportunidades ao longo do ano. Eu acho que é isso. Obrigado, Bel. Obrigada a você, Petrônio. Bom, pessoal, acho que a gente pode encerrar o call aqui. Novamente, gostaríamos de agradecer a parceria, a confiança. E caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Boa tarde a todos e feliz 2025. Feliz ano novo aí. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde e tudo de bom no ano. Obrigado. Boa tarde.